Você já se deparou com um tema tão profundo, tão inquietante, que a maioria das pessoas prefere varrer para debaixo do tapete? Um assunto que mexe com nossos medos mais ancestrais, mas que ao mesmo tempo guarda verdades cruciais sobre a justiça divina e o nosso destino eterno. Hoje, nós vamos ter a coragem de abrir uma porta que muitos mantêm trancada. Vamos falar sobre o que a Bíblia realmente revela e o que talvez ela esconda em suas entrelinhas ou em interpretações que foram perdidas ou suavizadas ao longo do tempo sobre o destino daqueles que se separam de Deus. O título é forte, eu sei. Os diferentes níveis do inferno, ou Sheol, Hades. A verdade chocante que a Bíblia esconde. E antes que você pense em sensacionalismo, eu te peço, prepare seu coração e sua mente para um estudo bíblico sério, profundo e sim, chocante, não por inventar coisas, mas por trazer à luz o que a palavra de Deus já declara com uma clareza que pode ser desconcertante. Por que níveis? Seria o inferno um lugar com diferentes andares de sofrimento, como algumas tradições populares imaginam? Ou será que a Bíblia usa termos diferentes, Sheol, Hades, Gena, Tártaro, para descrever aspectos distintos de uma realidade espiritual complexa e terrível que preferimos ignorar? E qual é a verdade chocante que pode estar escondida? Talvez seja a constatação de que a justiça de Deus é tão perfeita quanto o seu amor e que as consequências de nossas escolhas são mais sérias do que nossa cultura moderna quer nos fazer crer. Se você tem coragem de encarar verdades bíblicas que podem desafiar sua zona de conforto, mas que são essenciais para uma fé madura e um preparo real, então este vídeo é para você. Já cele seu compromisso com a verdade. Deixe seu like poderoso e inscreva-se neste canal se você não tem medo de profundidade bíblica e ative o sininho, porque o que vamos desvendar hoje pode ser um divisor de águas na sua compreensão espiritual. Vamos nessa jornada juntos para entendermos os diferentes níveis, ou mais precisamente, as diferentes facetas do que a Bíblia descreve sobre o destino dos que se perdem. Precisamos primeiro mergulhar nos termos originais. Muitas vezes, a palavra inferno, em nossas traduções, tenta unificar conceitos que nos originais hebraico e grego tinham nuances distintas. E aqui já começa a se desvendar uma verdade que muitos desconhecem. A primeira revelação chocante, Sheol, o misterioso mundo dos mortos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra hebraica mais comum para o lugar dos mortos é Sheol. E o que é chocante sobre o Sheol é que na maior parte do Antigo Testamento, ele é descrito de forma muito mais neutra e sombria do que o nosso conceito popular de inferno de fogo. Salmo 6:5 diz: porque na morte não há lembrança de ti, no Sheol quem te louvará? Jó 14:13 clama: quem dera que me escondesses no Sheol e me encobrisses até que a tua ira se desviasse. O Sheol era visto como a habitação comum de todos os mortos, justos e injustos, um lugar de sombras, de silêncio, de esquecimento, uma existência diminuída, separada da plenitude da vida na presença de Deus na terra dos viventes. A verdade escondida aqui é que a compreensão detalhada sobre diferenciação de destinos no além-vida foi progressiva na revelação bíblica. Para muitos no Antigo Testamento, o Sheol era simplesmente o fim da linha terrena, um destino inevitável e pouco compreendido. Não havia uma descrição clara de níveis de tormento ali, mas sim uma tristeza profunda pela ausência da vida e da luz de Deus. Isso te surpreende? Você imaginava o Sheol assim? Comente aqui embaixo agora mesmo. Sheol, eu não sabia disso. Sua interação nos ajuda a saber se estamos no caminho certo. A segunda revelação chocante, Hades, o Sheol, recebe um nome grego e novas camadas de significado.
Quando chegamos ao Novo Testamento, escrito em grego, o termo correspondente ao Sheol hebraico é Hades. E aqui, a revelação começa a se aprofundar. E a ideia de uma diferenciação de condições no mundo dos mortos se torna mais explícita, embora ainda não seja o inferno de fogo final para muitos. A parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, nos dá um vislumbre arrepiante do Hades. Ambos, o rico ímpio e o mendigo Lázaro, morrem. Lázaro é levado ao seio de Abraão, um lugar de consolo, enquanto o rico se encontra em Hades, em tormentos, e ele vê Lázaro ao longe, separado por um grande abismo. Essa passagem sugere que, no período intermediário entre a morte e a ressurreição final, o Hades já continha uma separação entre os justos, que aguardavam a redenção completa em Cristo, e os injustos, que já experimentavam uma forma de angústia e separação. A verdade escondida, ou pouco ponderada aqui, é que o Hades não era um lugar monolítico, já havia uma distinção moral e de experiência. Não se trata de níveis como andares, mas de estados de existência radicalmente diferentes dentro do mesmo reino dos mortos, antes do juízo final. Se essa compreensão do Hades como um lugar de separação e consciência após a morte te faz refletir sobre a seriedade das nossas escolhas, não hesite. Escreva nos comentários. Hades me faz pensar. E se esta explanação já te trouxe uma nova luz, demonstre seu apoio com um like neste vídeo. É muito importante para nós. Aproveite e compartilhe este estudo com aquele amigo ou familiar que precisa entender que a vida e suas consequências não acabam no túmulo. A terceira revelação. Chocante. Geena. O inferno de fogo inextinguível. O destino final dos ímpios. Agora sim, chegamos ao termo que mais se aproxima do nosso conceito popular de inferno. Geena. Essa palavra grega deriva do hebraico Gehinnom, o Vale de Hinnom, um lugar real fora de Jerusalém, onde em tempos de apostasia, sacrifícios infantis idólatras eram oferecidos no fogo. Por causa dessa história terrível, o Vale de Hinnom se tornou um depósito de lixo da cidade, onde um fogo ardia continuamente para consumir os detritos e os cadáveres de criminosos. Que imagem poderosa e terrível! Jesus usa o termo Geena múltiplas vezes nos evangelhos para descrever o lugar do juízo final e do castigo eterno para os impenitentes. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, Geena, a alma e o corpo. Marcos 9, 47 e 48. É ainda mais explícito. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus, com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, Geena, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. A verdade chocante sobre a Geena é a sua descrição como um lugar de destruição consciente, de fogo inextinguível, de sofrimento sem fim, associado ao juízo final. Isso não é uma ameaça vazia, é um alerta solene do próprio Jesus sobre as consequências eternas da rejeição a Deus e da persistência no pecado. Não há níveis de conforto aqui. Há uma separação definitiva e terrível da presença e da bondade de Deus. Se a seriedade da Geena te confronta hoje, não com medo paralisante, mas com um desejo de buscar a Deus e sua misericórdia, comente com sinceridade e urgência: Senhor, livra-me da Geena. Essa é uma oração que Deus certamente ouve e um clamor que ecoa a necessidade da nossa alma pela salvação. A quarta revelação chocante e muitas vezes esquecida. Tártaro, a prisão especial para anjos caídos. Existe ainda outro termo grego no Novo Testamento que é traduzido como inferno em algumas versões, mas que se refere a um contexto muito específico. Tártaro. Ele aparece apenas uma vez em 2 Pedro 2, 4.
Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas 1:6. Também fala desses anjos, reservados na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. O Tártaro, na mitologia grega, era a parte mais profunda e escura do submundo, usada para aprisionar os titãs rebeldes. Pedro usa esse termo para descrever um lugar específico de confinamento para um grupo particular de anjos caídos que pecaram de forma especialmente grave, possivelmente referindo-se aos eventos de Gênesis 6. A verdade chocante e escondida aqui é que nem todos os seres espirituais malignos estão soltos da mesma maneira. Há uma ordem, uma justiça divina que já está em operação mesmo entre as hostes demoníacas, com alguns já confinados em um tipo de prisão de segurança máxima espiritual, aguardando o juízo final. Isso nos mostra a soberania de Deus até mesmo sobre as forças mais rebeldes e o seu controle absoluto sobre o tempo e a execução da sua justiça. Se entender que Deus tem poder e controle até mesmo sobre as mais terríveis forças do mal, te dá segurança e reafirma sua fé na sua justiça suprema, escreva nos comentários agora: Deus é soberano sobre tudo e todos. E se você está acompanhando cada revelação e sentindo o peso e a importância deste estudo, não se esqueça de fortalecer nosso trabalho com o seu like. É um pequeno gesto que nos impulsiona a continuar trazendo conteúdo relevante. A quinta revelação chocante: a natureza do sofrimento, mais do que fogo físico. Quando a Bíblia fala de fogo, trevas exteriores, choro e ranger de dentes, será que devemos entender isso apenas de forma literal, como um tormento puramente físico? Ou há algo ainda mais profundo e chocante? Muitos teólogos apontam que, embora o sofrimento seja real e terrível, a maior agonia do inferno, Gena, é a separação total e consciente da presença de Deus, que é a fonte de toda a vida, luz, amor, alegria e bem. 1 Tessalonicenses 1:9 fala daqueles que padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Ser banido da face do Senhor, essa é a essência da perdição. Imagine um lugar onde não há o menor vislumbre da bondade de Deus, do seu amor, da sua misericórdia, da sua luz. Onde há apenas a plena manifestação da justiça contra o pecado não arrependido e a agonia da ausência completa de tudo o que é bom. O fogo pode ser uma metáfora poderosa para essa angústia interna inextinguível, o remorso eterno das oportunidades perdidas, a consciência da rebelião contra um Deus amoroso. A verdade chocante é que o maior tormento pode não ser o que Deus faz aos perdidos, mas o que Ele deixa de fazer. Sua presença sustentadora é retirada. Isso nos faz valorizar imensamente a graça que temos hoje de buscar a sua face. Se você reconhece que a maior bênção que existe é a presença de Deus em sua vida e que a separação dele seria a maior tragédia, comente com toda a sua alma: tua presença é o meu prazer, Senhor. A sexta revelação chocante: a justiça perfeita de Deus e os graus de responsabilidade. Embora a ideia de níveis de inferno como andares não seja explicitamente bíblica, a Bíblia sugere sim que haverá diferentes graus de responsabilidade e possivelmente de consequência no juízo final, baseados no conhecimento e nas oportunidades que cada um teve. Jesus mesmo disse em Lucas 12, 47, 48: E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá.
Isso aponta para uma justiça divina, que é perfeitamente calibrada. Aqueles que tiveram mais luz, mais conhecimento da verdade e a rejeitaram, terão uma responsabilidade maior. A verdade chocante aqui é a seriedade da responsabilidade que temos com o conhecimento que recebemos. Não podemos brincar com a palavra de Deus. Não podemos ouvir suas advertências e viver como se nada fosse. Deus é justo e sua justiça levará tudo em conta. Isso não é para nos fazer comparar ou julgar os outros, mas para nos levar a um temor santo e a uma busca sincera por viver de acordo com a luz que Ele nos tem dado. Se você entende a importância vital de ser fiel àquilo que Deus já te revelou e te confiou, escreva com determinação nos comentários: Senhor, ajuda-me a ser fiel até o fim. Esta é uma oração de quem leva a sério o chamado. E se você conhece alguém que talvez esteja negligenciando a luz que recebeu, compartilhe este vídeo com essa pessoa, com muito amor e oração, para que ela também seja despertada. A sétima revelação. Chocante, e a mais importante de todas: a porta de escape ainda está aberta. Depois de explorarmos essas verdades sóbrias e sim chocantes sobre o Sheol, Hades, Gina e as consequências da separação de Deus, a revelação mais importante e transformadora que muitos no mundo tentam esconder ou ignorar é que Deus proveu um caminho de escape. Sim, você ouviu direito. João 3, 16, 18. Não poderia ser mais claro, mais luminoso, mais esperançoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A verdade chocante aqui é a imensidão do amor de Deus, que mesmo conhecendo a profundidade da nossa rebelião e a justeza da condenação, Ele mesmo pagou o preço para nos livrar dela. Jesus enfrentou a separação do Pai. Ele experimentou o peso dos nossos pecados. Ele desceu às profundezas, Efésios 4, 9, e venceu a morte e o Hades, Apocalipse 1, 18, para que nós não tivéssemos que enfrentar a Gena. A porta para o terceiro céu, para a presença eterna de Deus, foi aberta por Ele na cruz. Essa é a verdade que o inimigo mais odeia e tenta obscurecer. Ele quer que as pessoas se concentrem no medo do inferno ou na negação da sua existência, para que não vejam a beleza e a urgência do convite de Cristo para a salvação. Mas hoje, essa verdade está sendo proclamada a você. Se essa notícia do escape em Jesus é a melhor notícia que você poderia ouvir, se ela enche seu coração de gratidão, deixe seu like agora mesmo e comente: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por que tantas verdades sobre isso parecem escondidas ou são evitadas? Muitas vezes é por medo. Medo de parecer muito duro, medo de afastar as pessoas, medo de confrontar o pecado em suas próprias vidas e na vida dos outros. Outras vezes é por ignorância ou por uma teologia que, na tentativa de enfatizar o amor de Deus, acaba diluindo sua justiça e santidade. Mas o amor verdadeiro adverte. O amor verdadeiro mostra o perigo e aponta o caminho seguro. Ignorar essas verdades não as faz desaparecer. A realidade da justiça divina, da santidade de Deus e das consequências eternas do pecado são partes integrantes da mensagem bíblica, tanto quanto o seu infinito amor e sua graça salvadora. Negligenciar uma parte é apresentar um evangelho incompleto, um evangelho que não salva plenamente porque não reconhece plenamente do que precisamos ser salvos. Entender o que a Bíblia diz sobre Sheol, Hades e Gina não é para nos paralisar de medo,
mas para nos despertar para a urgência da nossa decisão por Cristo e para a profundidade da sua obra redentora. É para nos encher de uma santa gratidão pelo livramento que Ele nos oferece e para nos impulsionar a compartilhar essa esperança com um mundo que caminha na escuridão, muitas vezes sem saber do abismo que o espera. Se você concorda que a verdade completa precisa ser dita com amor, apoie este canal, inscreva-se e ative as notificações para continuarmos essa jornada de descobertas bíblicas profundas. E agora, depois de desvendarmos juntos essas verdades, a pergunta mais crucial ecoa no seu coração. O que você vai fazer com isso? A Bíblia é clara. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Mas a escolha é individual, é pessoal, é intransferível. Apocalipse 3,20 ainda ressoa hoje com um convite urgente e amoroso. Eis que estou à porta do seu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo. Ele é a porta de escape da condenação. Ele é o caminho para o Pai. Ele é a chave para o terceiro céu, para a vida eterna. Não há níveis de salvação. Há uma salvação completa e perfeita, oferecida gratuitamente a todos que o recebem pela fé. Se você nunca tomou essa decisão, ou se você se afastou dos caminhos do Senhor, este é o momento. Não adie mais. Não brinque com a eternidade. Abra o seu coração. Confesse seus pecados, creia em Jesus como seu Senhor e Salvador e receba o presente da vida eterna. Romanos 10, 9, 10 e 13 nos dão essa garantia maravilhosa. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa promessa é para você, aqui e agora. Se você tomou essa decisão ou quer renovar seu compromisso com Cristo neste momento, comente com fervor. Eu escolho Jesus hoje. Se este estudo profundo e confrontador, mas cheio da verdade e da esperança de Deus, te abençoou e te despertou, por favor, não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Use suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, envie para seus amigos e familiares. Muitos estão vivendo na ignorância ou no engano e precisam ouvir este alerta amoroso e este convite à vida. Deixe seu like se a palavra de Deus falou forte com você, pois isso nos ajuda a alcançar ainda mais corações. E se ainda não é inscrito, mais uma vez, eu te convido. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações, porque nossa missão aqui é desvendar as verdades bíblicas sem medo para o seu crescimento, seu preparo e sua edificação. E comente abaixo qual foi a revelação mais chocante ou mais esperançosa para você neste estudo, ou simplesmente escreva: Jesus é o meu escape e minha esperança. Queremos ouvir você. Que a seriedade dessas verdades não te traga condenação, mas um profundo senso da santidade de Deus, da sua justiça perfeita e, acima de tudo, da sua graça incompreensível e do seu amor sacrificial manifestos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Espírito Santo continue a iluminar seu entendimento, a te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e a te guiar em toda a verdade no caminho da vida eterna. Respire fundo a presença de Deus. Sinta o seu amor te chamando para perto. A escolha é sua. A porta da graça ainda está aberta. O tempo da decisão é agora. Não endureça o seu coração. Ouça a voz suave e insistente do Espírito Santo te chamando para a vida, para a luz, para a eternidade com Ele. Vem, Ele te espera de braços abertos.